Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem e que logo, logo nós estejamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Daniel, basicamente sobre uma oração que ele fez no capítulo 9, né? Daniel era conhecido como um homem de oração e como um jovem que não se contaminou com as iguarias do rei. Então nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre essa oração que ele fez e esse exemplo que ele deixa para todos nós. O título desse estudo tem como título a oração de Daniel. Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento espiritual no capítulo 9 do seu livro. A oração de Daniel, registrada nesse capítulo, é uma das mais notáveis da Bíblia. Antes, porém, o texto bíblico ele mostra os outros episódios da vida do mesmo profeta em que ele agiu como um verdadeiro homem de oração. Logo nos capítulos iniciais do seu livro, encontramos o profeta Daniel orando a respeito do sonho do rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, em resposta à oração de Daniel, Deus lhe revelou o sonho do rei e sua interpretação. Essa passagem está lá em Daniel 2. Outro momento marcante de oração na vida de Daniel foi quando o rei Dário emitiu um decreto que basicamente proibia toda a oração que não fosse direcionada ao próprio rei. Contudo, o profeta Daniel não se abalou com a proibição real e continuou com a sua vida de oração. Nesse ponto, a Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. Essa passagem está lá em Daniel 6, versículo 10. Então, finalmente, no capítulo 9, o livro de Daniel mostra o profeta orando a Deus em relação à restauração do povo judeu do cativeiro na Babilônia. Naquele tempo, o profeta já era um idoso que tinha passado a maior parte da sua vida em uma terra estranha. Então, nós vamos ver por que ele fez essa oração, o que estava acontecendo naquele tempo, né? E como foi essa oração. Então, assim, por causa da desobediência com Deus, o povo judeu foi levado cativeiro. Deus levantou o Império Babilônico sob a regência do rei Nabucodonosor para ser um instrumento de juízo, punindo o povo da aliança por seu pecado. O povo não se arrependeu dos seus erros e se negou a dar ouvido à palavra do Senhor através de seus profetas. Inclusive, o profeta Jeremias, que foi contemporâneo do profeta Daniel durante a sua juventude, foi um profeta que Deus levantou antes que Jerusalém caísse definitivamente perante o exército babilônico. Por diversas vezes, Deus chamou o povo ao arrependimento através da mensagem profética de Jeremias e anunciou as terríveis consequências do pecado que estava ocorrendo em Judá, mas ninguém ouviu. Então, Jerusalém ela foi invadida, o templo foi destruído e grande parte de sua população acabou sendo deportada. Daniel, um jovem promissor de Judá, também estava entre esses deportados. Mas tão logo que chegou à capital do Império Babilônico, Deus usou Daniel de forma muito especial. Então Deus abençoou Daniel de tal forma na Babilônia que ele continuou numa posição de proeminência mesmo depois da queda da própria Babilônia. Então, quando no capítulo 9 Daniel ora por um despertamento, naquele tempo o Império Babilônico já havia caído. O texto bíblico informa que Daniel fez a sua oração ao ter entendido pela profecia do profeta Jeremias que a duração da desolação de Jerusalém seria de 70 semanas. Nós podemos ver essas passagens lá em Daniel 9, 2, Jeremias 25, 11, 12 e 29, 1. Então, Daniel se humilhou perante o Senhor e o buscou com oração, súplicas e jejum. Lá em Daniel 9:3 vemos essa passagem. Em sua oração, o profeta Daniel adorou o Senhor, confessou o pecado de Judá, reconheceu a legitimidade do julgamento de Deus contra o povo, contra o pecado do povo, e apelou para a manifestação da misericórdia divina
com base na glória do próprio nome de Deus. Ou seja, Daniel, ele tem aqui pontos chaves da oração dele, que começa lá no capítulo 9, versículo 4, e que termina no versículo 19, Então ele adora o Senhor, ele confessa os pecados de Judá, ele reconhece a legitimidade do julgamento de Deus e no final ele apela o quê? Para a misericórdia divina do Senhor. Então o mesmo capítulo bíblico, ou seja, no capítulo 9, mostra que Deus ouviu e respondeu à oração de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel e lhe anunciou a profecia que ficou conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9, do 20 ao 27. Através dessa profecia maravilhosa, com implicações escatológicas, Deus falou ao profeta não apenas sobre a restauração de Jerusalém, com os remanescentes do cativeiro, mas principalmente sobre a vinda do Messias prometido. O que nós podemos aprender com essa oração de Daniel? A oração de Daniel é um exemplo de como um crente deve orar. Em primeiro lugar, a atitude de oração de Daniel, em decorrência da sua leitura da palavra de Deus, nos ensina muito sobre qual deve ser a atitude do cristão diante da soberania de Deus. O texto bíblico diz que Daniel orou fervorosamente ao Senhor após ler nas Escrituras acerca dos anos de cativeiro que tinham sido decretados por Deus. Algumas pessoas pensam que o fato de Deus governar a história soberanamente, de acordo com seu decreto inviolável, é algo que desencoraja a oração, ou seja, porque foi feito um decreto, as pessoas acham que ali acabou, que elas não devem se render ao Senhor, orar a Deus. Mas o profeta Daniel pensava exatamente ao contrário. Ele via no decreto eterno de Deus um motivo irresistível para a oração. Ele via na soberania de Deus a certeza de que o Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. Consequentemente, em segundo lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de Deus, ou seja, em respeito à palavra de Deus. A oração de Daniel foi uma oração pactual, ele recorreu à aliança do Senhor. Daniel compreendeu o decreto de Deus com relação ao tempo de cativeiro e imediatamente se colocou diante do Senhor em oração, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Nesse sentido, Daniel sabia que a sua oração era legítima, porque estava de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, estava alicerçada na promessa do Senhor. Em terceiro lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração genuína envolve confissão de pecados. Daniel confessou ao Senhor que o povo do qual ele também fazia parte havia transgredido a lei de Deus. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar perante o Senhor, quando deveriam gastar tempo admitindo o seu pecado e se derramando em contrição diante de Deus. Por fim, a oração genuína é aquela que coloca acima de qualquer outro objetivo a sua preocupação com a glória de Deus. Daniel orou recorrendo ao caráter misericordioso e perdoador de Deus, mas ele não colocou como base para isso um suposto merecimento humano. Muito pelo contrário, ele colocou o zelo do Senhor pela glória do seu próprio nome, com o objetivo maior pelo qual ele haveria de agir em favor do seu povo escolhido. Então, nesse ponto, a oração de Daniel nos convida a analisar se nossas orações buscam, antes de tudo, a glória do Senhor. E isto está plena em harmonia com a oração ensinada pelo Senhor Jesus, que está lá em Mateus 6, do 9 ao 13, que vamos fazer junto nesse momento.
Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, que as nossas orações a partir de hoje sejam assim, como a de Daniel, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo, que Ele é justo, que se algo está acontecendo é porque, de uma certa forma, nós colaboramos com isso, e principalmente que Ele é misericordioso e que possamos encerrar, que tudo aquilo que vier a nos favorecer seja para a honra e glória do nosso Deus. Então, que nós possamos ter aprendido e que vocês tirem um tempo para ler no livro de Daniel. É um livro assim pequeno, podemos dizer assim, tem poucas passagens, mas é de um grande ensinamento. Ali está a profecia das 70 semanas, que aguarda a vinda do Messias. Então, que a gente possa despertar esse interesse pela leitura, pelo conhecimento e principalmente de fazer uma oração que agrada ao Senhor. Amém?